E se a única ferramenta que você foi ensinado a usar a vida inteira para resolver os seus problemas, a sua própria força de vontade, for, na verdade, exatamente aquilo que está destruindo a sua vida? É uma pergunta bem pesada, né? E contraintuitiva, eu diria. Muito. Bom, bem-vindos ao debate. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026, e a nossa discussão de hoje mergulha fundo em uma das obras mais influentes e eu diria mais complexas sobre a transformação humana, que é o Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Que é um texto que, logo de cara, ele desafia quase tudo que a nossa cultura moderna prega sobre autoconfiança, sabe? Sobre superação e controle pessoal. Exatamente. Para quem nos acompanha, este material é, na sua essência, um manual incrivelmente meticuloso. Ele delineia todo o processo de recuperação da doença da adicção através de 12 passos estruturados. Mas olha, nós não estamos aqui hoje para fazer um mero resumo de autoajuda. Com certeza não. A nossa questão central aqui é investigar o verdadeiro motor dessa mudança. Isso. O mecanismo que promove essa transformação visceral, ele é fundamentalmente a rendição espiritual a um poder maior. Ou a eficácia real desse guia reside na sua arquitetura metodológica rigorosa, sabe, de autoconhecimento, escrita sistemática e a modificação comportamental pura e simples. Em outras palavras, né? O milagre vem de fora para dentro ou ele é construído de dentro para fora através de uma dissecação brutal das próprias ações? É exatamente esse o nosso ponto de partida. Eu vou argumentar que a essência irremovível deste guia é a rendição espiritual. O reconhecimento da total impotência do indivíduo e a dependência de um poder maior formam um motor insubstituível da mudança. Sem isso, a estrutura inteira desmorona. Entendi. Bom, e eu vou argumentar o oposto. Eu defendo que o poder transformador e duradouro do guia, na verdade, está na sua profunda tecnologia de mudança interna. Tecnologia interna. Sim, é uma metodologia pragmática, sabe? Que exige autoanálise por escrito e uma drástica reestruturação de como a pessoa reage ao mundo. E isso independentemente de fatores externos ou de qualquer crença mística. Bom, para começarmos a desatar esse nó, a gente precisa olhar para como o material diagnostica o problema humano. Nós temos uma tendência de achar que a insanidade da adicção é apenas, sei lá, uma série de más escolhas. Uhum. O senso comum diz muito isso, né? Pois é. Mas o texto faz um diagnóstico muito mais letal. Ele afirma que a vontade própria e a autossuficiência são exatamente o que causou o colapso. O material define a insanidade como aquela crença ilusória de que algo externo pode resolver um problema interno. Aham. E que o indivíduo, usando a sua própria mente, poderia retomar o controle. Sim, aquela famosa frase do texto de repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes, sabe? Perfeito, é isso. A raiz do problema é o que o texto chama de vontade própria destrutiva. É o egoísmo no seu estado mais puro, mais isolado. O texto argumenta que o indivíduo está tão preso nesse ciclo egocêntrico que a sua própria mente é a fonte da insanidade. Tá, a mente como a fonte do problema. Exato. Você não pode usar uma mente doente para curar a própria mente doente. Esse ciclo de egoísmo, ele só é quebrado quando a pessoa reconhece uma força maior que ela mesma. A impotência espiritual é o diagnóstico. A rendição não é uma tática. Olha, ela é a única cura apresentada ali. A esperança tem que vir de fora. Olha, eu entendo a elegância dessa formulação, de verdade. Mas para mim essa conta simplesmente não fecha. Não fecha? Por que não? Não, porque eu não consigo concordar com essa visão de que a esperança de fora é o verdadeiro mecanismo. A insanidade que é descrita no texto, quando você a analisa de um jeito pragmático, não é uma maldição espiritual. Então, o que é? É um padrão de comportamento automatizado e não examinado. A admissão de impotência que você menciona, ela é apenas a constatação inicial do problema, entende? Não é a solução contínua. Mas, espera aí. Como você pode separar a admissão do problema da solução, se o próprio texto diz que, sem essa admissão, nada acontece? Ah, mas eu não separo o início da jornada. O que eu analiso é o que faz o carro andar. Pense na seguinte analogia.
É como um motorista que está em alta velocidade e, de repente, ele percebe que o volante do carro está completamente quebrado. Certo, uma situação terrível. Sim, e a admissão de que o carro está fora de controle, que seria a impotência, ela não conserta o veículo. Você pode soltar o volante, se ajoelhar no banco e admitir que vai bater. Mas, sem admitir que o volante está quebrado, ele nem tenta consertar. Concordo, mas o que efetivamente impede futuras colisões e conserta o veículo é o trabalho mecânico. Aquele trabalho exaustivo e muitas vezes sujo de abrir o capô, desmontar a direção e trocar as peças. O próprio texto aponta que o que nos mantém doentes é o nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos. Sim, ele menciona esse sistema de crenças. Então, a genialidade do guia não é fazer a pessoa apenas rezar pedindo sanidade. É forçá-la a examinar o mecanismo quebrado de suas próprias escolhas, ativamente. Eu gosto da sua analogia do carro, mas olha, eu acho que você está ignorando quem é o mecânico nessa história toda. Como assim? O texto insiste, e ele faz isso repetidas vezes, que a incapacidade humana de se consertar permanece ao longo de todo o processo. Nós não somos o mecânico. Discordo. Eu acho que nós somos sim os agentes da mudança. Mas o alerta no texto é muito claro mais à frente nos passos 6 e 7. Ele diz: não podemos remover nossas próprias imperfeições. O guia diz explicitamente que tentar eliminar os defeitos de caráter por conta própria é fútil. É a palavra que eles usam, fútil. Sim, eu lembro dessa passagem. Pois é. Se fosse um manual puramente pragmático, como você sugere, ele diria algo como: olha, aqui estão as ferramentas comportamentais para você extirpar a sua raiva e o seu orgulho. Mas ele diz exatamente o oposto. Ele pede boa vontade, né? Exatamente, ele diz para a pessoa ter boa vontade e a sair do caminho. A mecânica da remoção dos defeitos é totalmente delegada ao espiritual. Você tem que deixar o poder maior agir. Olha, eu vou ter que te interromper aí, porque essa ideia de sair do caminho, ela me parece uma leitura muito passiva de um processo que, na prática, é incrivelmente ativo. Ativo em que sentido? Vamos falar sobre as ferramentas que você diz que o texto não dá. O inventário moral, o passo 4. A exigência de escrever, de botar no papel, é a base da metodologia do guia. Sim, o inventário é crucial. Muitas pessoas que nos ouvem e que talvez não tenham uma crença religiosa podem olhar para esse texto e achar que é só sobre, tipo, fé cega. Mas a verdadeira tecnologia aqui é a escrita. Por que o guia não diz apenas pense nos seus erros e peça perdão? Porque ele exige colunas no papel. Porque a negação é muito profunda. O ego, ele mente para si mesmo constantemente. Exatamente. Mas o processo de colocar isso no papel é o que muda a estrutura do cérebro da pessoa. Pense nisso. Ressentimentos, medos, culpas, tudo isso são pensamentos caóticos, emocionais, que ficam num loop na nossa mente reativa. Gerando ansiedade e repetição. Isso. E quando o guia força o indivíduo a pegar esse caos abstrato, materializá-lo em palavras, colocá-lo numa tabela, e isso é crucial identificar nosso papel na situação, ele está fazendo uma reestruturação cognitiva brilhante. Ele força a pessoa a sair da posição de vítima. Perfeito. Ele arranca o sentimento da escuridão e o expõe à luz da lógica linear. O indivíduo é forçado a separar a responsabilidade do outro da sua própria responsabilidade. A mudança real não cai do céu quando a pessoa sai do caminho, como você disse. Mas você não acha que a mudança ocorre... A mudança ocorre no momento exato em que a caneta toca o papel. A narrativa de vitimização é destruída pela análise objetiva. Olha, eu não tiro mérito da escrita de jeito nenhum. Eu mesmo reconheço plenamente a engenhosidade psicológica desse inventário. A forma como o guia utiliza aquela metáfora de descascar uma cebola. Sim, é uma metáfora ótima. É formidável, removendo as camadas de negação, revelando a diferença entre a culpa imaginária e a culpa real. Mas aí é que está o ponto onde a nossa interpretação diverge. Onde exatamente? O guia insiste que a clareza obtida através desse inventário exaustivo, ela não serve para alimentar a autossuficiência. Você não escreve para no final dizer, olha como eu sou consciente agora, eu posso resolver minha vida.
A escrita, no contexto do guia, é uma ferramenta de demolição Demolição do quê, especificamente? do orgulho humano. O texto usa o inventário para esgotar completamente as justificativas do ego, pavimentando o caminho para a humildade espiritual. A finalidade do inventário não é ficar guardado numa gaveta como um troféu de autoconhecimento. Mas é um passo essencial de autoconhecimento. Não tem como negar. Sim, mas a finalidade última é a admissão verbal a um poder maior, a si mesmo e a outro ser humano, que é o passo 5. O autoconhecimento sem admissão espiritual apenas cria um indivíduo doente e muito bem informado sobre a própria doença. Engraçado, eu vejo isso de forma bem diferente. O que transforma o papel escrito em libertação é o ato de rendição que se segue a ele. A consciência da própria sujeira, sabe? Ela exige que você peça algo maior para limpá-la. É uma bela formulação, confesso. Mas eu vejo essa estrutura toda de poder maior de uma maneira muito mais instrumental, entende? A genialidade do texto, na verdade, é como ele lida com a barreira da autoridade. A barreira da autoridade? Explique isso melhor. O adicto, por definição, tem um ego inflado e desafiador. Ele rejeita médicos, juízes, famílias, conselhos de todos os tipos. Se o texto dissesse logo de cara, siga as regras da sociedade, ele seria rejeitado na página 1. Sem dúvida. A rebeldia é uma característica central. Então, o que o texto faz? Ele cria, ou permite que o indivíduo crie, o que ele chama de um Deus da sua compreensão. E isso é chave. Pode ser o próprio grupo de apoio, podem ser princípios como amor e tolerância. Peraí, você está sugerindo que o poder maior é apenas tipo um truque psicológico? Um cavalo de Troia para enganar o ego do indivíduo? Eu diria que é um construto mental brilhantemente desenhado. O texto usa o conceito de uma força superior que é invisível e benevolente justamente para contornar essa defensiva natural da pessoa. Entendi o seu ponto. E ao se render a esse construto, a pessoa finalmente abaixa as armas. E uma vez que as armas estão no chão, aí sim a metodologia pragmática entra em ação de verdade. E é aqui que a ideia de, sair do caminho cai por terra para mim. Vamos olhar para a fase de reparações do guia, os passos 8 e 9. A fase onde se conserta os danos, sim. O material insiste, e de forma implacável, que reparações significam mudança, não apenas pedir desculpas. E o que o guia exige que a pessoa faça na prática? Que ela procure as pessoas que prejudicou e corrija os danos sempre que for possível. Sim, mas pense na brutalidade prática disso no mundo real. O guia força o indivíduo a planejar e executar ações que são muitas vezes aterrorizantes. Enfrentar empregadores de quem se roubou, por exemplo. É um processo intimidador, sem dúvida. Olhar nos olhos de familiares que foram completamente devastados, analisar as consequências de atos criminosos correndo risco real de ir para a prisão, sabe? Em que universo isso é passividade espiritual? Ninguém está falando de passividade. A mudança não é magicamente removida pelo divino, entende? A mudança é forjada a ferro e fogo quando o indivíduo se coloca voluntariamente em situações de extremo desconforto psicológico e assume as responsabilidades que ele fugiu a vida toda. O trabalho pesado, a dor do crescimento, e isso é estritamente humano. Olha, eu concordo em partes. Ninguém discorda que o trabalho exige ação humana. O próprio guia diz que fé sem ação é inútil. Mas eu acho que você está invertendo a ordem da causalidade aí. Invertendo? Como? A questão central é: de onde vem o combustível para uma pessoa que passou a vida inteira fugindo da responsabilidade, de repente ter a coragem de bater na porta de alguém que ela roubou e admitir o erro, sabendo que pode ser presa? Vem da clareza do inventário e da decisão de mudar. O guia é categórico ao dizer que a força de vontade humana, sozinha, é falha, é covarde e é egocêntrica. Se o indivíduo depender das próprias forças para fazer essa reparação de frente, ele vai recuar. O texto foca em cultivar qualidades como humildade, compaixão e coragem, afirmando claramente que nós não conseguimos fabricar essas virtudes do nada. Nós precisamos pedir por elas. Então a coragem é terceirizada. É isso que você está dizendo? Não, não é terceirizada. Ela é canalizada. Quando o guia discute a busca por realizar a vontade desse poder maior, ele diz algo fascinante. Ele diz,
Talvez não saibamos exatamente as qualidades de que precisamos. No entanto, temos de acreditar que aquelas de que precisamos serão supridas. É uma frase bonita, mas muito abstrata. Essa é a chave. A fonte da coragem, o motor que permite que o humano execute a ação pragmática e brutal que você descreveu, vem do contato consciente com essa força exterior. Sem a crença de que algo maior está sustentando a pessoa enquanto ela faz a reparação, o medo humano simplesmente esmagaria a ação. A ação prática é apenas a manifestação física de um estado de graça alcançado espiritualmente. Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto, mas eu contraponho isso com a insistência constante do guia no conceito de agir como ser. Agir como ser? Sim, a ação muitas vezes precede o sentimento. Muitas vezes a pessoa não tem essa fé inabalável toda que você menciona. Ela não sente a presença de nenhuma força superior sustentando-a. Na verdade, ela está lá, morrendo de medo, batendo na porta da pessoa. Sim, o medo está presente. E o que o guia manda ela fazer? Ele manda agir de acordo com o princípio, mesmo sem sentir. Fazer o que é certo, porque está escrito na metodologia. A ação pragmática, o comportamento, é o que cria a realidade interna. O atrito de lidar com a realidade e mudar o comportamento em tempo real, quer você sinta vontade ou não, é o que reestrutura a mente. Mas isso, veja bem, isso nos leva à manutenção diária dessa nova vida, que é onde o texto realmente mostra a sua genialidade e, na minha visão, confirma o alicerce espiritual da coisa. Porque fazer uma grande reparação heróica é uma coisa, exige um pico de coragem. Mas como você se mantém equilibrado numa terça-feira à tarde, no trânsito, quando alguém te ofende profundamente? Exatamente através do que você acabou de criticar, que é a regulação prática da reação, o passo 10. O cume da aplicação desse guia está na forma como o indivíduo passa a reagir ao mundo diariamente. Regulando o comportamento por pura força de vontade. Não, através do autoconhecimento aplicado, o texto afirma categoricamente: nós não controlamos os nossos sentimentos, mas somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. Nós podemos sentir raiva porque fomos tratados com injustiça e o guia valida isso como algo puramente humano, mas a nossa recuperação está em como nós reagimos a essa raiva. Sim. O sentimento versus a ação. Exato. Não se trata de suprimir a emoção magicalmente, e sim de monitorá-la. Isso é regulação emocional pura. É a mudança de perspectiva onde a pessoa para de culpar o mundo e monitora o próprio comportamento continuamente, ao longo do dia. A pessoa deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto das suas respostas. Ok, mas eu pergunto, com que força a pessoa consegue não reagir de forma doentia quando é provocada? O texto argumenta que a vontade humana, se deixada sozinha, sempre vai tender para a autopreservação egoísta e reativa. O que mantém essa engrenagem de autodisciplina funcionando a longo prazo, por anos a fio? A prática do inventário contínuo. O guia sublinha, e repetidamente, que não se pode manter essa vigilância diária sem o que ele chama de contato consciente, que é o passo 11 através da prece e da meditação. O texto não diz respire fundo e use sua força de vontade comportamental. Mas a meditação tem um aspecto muito prático também. Sim, mas olha o que ele pergunta. Como mantemos o equilíbrio quando a vida nos decepciona? E a resposta que o texto dá é pedir para realizar a vontade do poder maior, e não a nossa. O equilíbrio emocional que você descreve não é o resultado de pura técnica de contenção, é o subproduto de um preenchimento interior que alivia a obsessão por si mesmo. Mas, mesmo na meditação e na prece descritas no guia, a mecânica final é sempre voltada para a ação em relação ao próximo. Quando o texto fala, por exemplo, de transmitir a mensagem no passo 12, o foco está na ação e na responsabilidade de ajudar o outro. Sim, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. A ênfase inteira do passo 12 está na palavra prática. A citação é praticar estes princípios em todas as nossas atividades. O material diz que o sucesso não vem da perfeição, vem do exercício contínuo. Por que uma pessoa que antes era, hiperintolerante consegue agora sentir empatia quando alguém erra no trânsito, como no seu exemplo? Porque ela se preencheu espiritualmente. Não é por causa de uma emanação mística caindo do céu em cima do carro dela.
É porque a estrutura do guia obrigou essa pessoa a fazer a própria lista de defeitos meses antes, a ver o próprio rastro de destruição e a reparar esses danos. A empatia nasce de ver a própria falha, você diz. Exatamente. A compaixão descrita no guia é a consequência perfeitamente lógica de se conhecer os próprios abismos. O indivíduo reage melhor ao mundo porque a arquitetura do programa, a estrutura, o forçou a separar os fatos das narrativas vitimizadoras que ele contava para si mesmo. Sabe, eu acredito que estamos circulando o cerne da genialidade deste material agora. E, curiosamente, as nossas visões começam a se espelhar um pouco. Tem uma convergência aí. Você vê essas exigências práticas e rigorosas que eu mencionei, o inventário, a admissão, as reparações e a monitoria diária, como a verdadeira tecnologia de mudança, não vê? Uma reestruturação da mente e do comportamento. E você vê essas mesmas ferramentas? Como a engrenagem real que muda o indivíduo, de dentro para fora. Diz que o problema básico é o egocentrismo. A cura, portanto, tem que ser tirar o indivíduo do centro do seu próprio universo. E o argumento central do guia é que não há técnica psicológica no mundo capaz de fazer o ego depor contra si mesmo permanentemente, a não ser que esse centro seja ocupado por algo maior que o próprio ego. Cada passo prático que você menciona, para mim, é uma forma de materializar a humildade, a fé e o perdão, que honestamente só nascem da rendição inicial. Eu entendo. E ainda assim eu bato na tecla de que sem a mecânica inegociável da ação, sem a caneta tocando o papel, sabe? Sem a restituição financeira de fato, sem o pedido de desculpas face a face, essa rendição seria apenas, uma ideia abstrata flutuando no vazio. Um pensamento sem ação. Seria um mero delírio de santidade. O texto é impiedoso com a inércia. Ele diz que uma decisão sem ação não tem valor nenhum. A metodologia prática é o que sustenta o indivíduo na realidade palpável, força a pessoa a consertar o que ela quebrou e não importam os seus sentimentos no momento. Bom, caminhando para a nossa conclusão, eu acredito que esta discussão revela o quão incrivelmente profundo é este guia para trabalhar os passos. Com certeza. É um texto de uma densidade absurda. Para mim, a grande revelação que o material nos oferece sobre a condição humana é a natureza paradoxal da verdadeira liberdade. O texto ilustra brilhantemente que a busca insana por controle, aquela tentativa de gerenciar obsessivamente o que as outras pessoas pensam, os nossos sentimentos, as situações cotidianas, é na verdade uma escravidão que nos adoece profundamente. Sim, o controle como uma armadilha. Exato, e o motor da mudança está justamente em abraçar essa fraqueza. A verdadeira agência pessoal só é alcançada no exato momento em que você se rende espiritualmente e admite que não está no controle do universo. É ao soltar o volante do egoísmo que você finalmente ganha a capacidade de caminhar em frente e agir. É um paradoxo fascinante, sem dúvida nenhuma. E bom, para concluir sob a minha perspectiva, o que fica claro para mim é que o guia constrói um caminho que não tem como ser burlado. Independentemente de quem está nos ouvindo hoje ter ou não uma crença em algo divino, a arquitetura deste material funciona porque ela simplesmente não permite esconderijos. Ele te encurrala, no bom sentido. Sim. O poder transformador não se apoia numa submissão passiva. Ele exige uma atividade intelectual e moral dolorosa. É um confronto inegável consigo mesmo. A genialidade do texto está em desmantelar a máquina da ilusão, sabe? Peça por peça, forçando o indivíduo a reestruturar radicalmente como ele interpreta o passado e, mais importante ainda, como ele escolhe reagir às adversidades externas no momento presente. É uma mudança total de postura diante da vida. É um domínio prático da própria vida que nasce, ironicamente, do exame implacável da própria sombra. O que torna este documento quase universal, eu diria, é justamente como ele entrelaça esses dois mundos aparentemente opostos. Ele começa exigindo a admissão de total impotência, o que sugere, logo de início, que você não é responsável pelas engrenagens quebradas da sua mente. Você está doente. Mas logo em seguida o tom muda. Totalmente. Imediatamente depois, ele te impõe a responsabilidade mais absoluta e inegociável por cada uma de suas ações subsequentes e por reparar todos os danos que você causou durante o seu período de cegueira.
É uma balança perfeita. Você admite que estava fora de controle quando quebrou os pratos da casa, mas é você quem tem que varrer os cacos e comprar pratos novos para as pessoas que você feriu. Não tem desculpa psicológica, não tem desculpa social. A responsabilidade é inteiramente sua. Há um valor imenso em dissecar essas múltiplas perspectivas, seja pela lente da profunda espiritualidade que sustenta o alicerce, ou pela lente da rigorosa estrutura comportamental que reconstrói a casa, como você brilhantemente colocou. Ambas as leituras iluminam o quão complexo e fascinante é o processo de mudar a si mesmo. Muito complexo. Nós convidamos todos os que nos acompanham a ler e mergulhar nesse texto por conta própria. Porque muitas vezes a gente acha que conhece as respostas para as nossas falhas, né? E nós insistimos em lutar usando a mesma força de vontade que já nos falhou tantas e tantas vezes. Pois é. E ao ler as perguntas inquietantes que o texto faz, você pode descobrir que encarar as próprias motivações no papel e se responsabilizar por mudar apenas a sua reação ao mundo e não o mundo em si é muito mais assustador, mas também muito mais libertador do que tentar controlar o incontrolável. Se o roteiro da sua vida parasse de funcionar hoje, você continuaria tentando forçar o motor quebrado com a sua própria vontade ou finalmente teria a coragem de admitir a impotência e começar o exame rigoroso e sujo de olhar para dentro? Fica a reflexão para todos. Muito obrigado por acompanharem mais uma análise conosco e até a próxima discussão.